Olá, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez no nosso canal Crescer na Fé. Hoje continuamos a falar sobre as Sagradas Escrituras, a experiência do povo de Deus que vai dar origem, então, à Bíblia Sagrada. O conteúdo de hoje, nosso assunto de hoje, será sobre o Êxodo. Então fique conosco, nos acompanhe. Se você não for inscrito, se inscreva no canal e boa experiência de fé mais uma vez. Mais uma vez, para meditarmos sobre a palavra de Deus, convidamos você ao momento de oração, pedindo que o Espírito Santo nos ilumine e nos ajude não só a conhecer, mas compreender um pouco mais as Sagradas Escrituras. Rezemos juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Bom, queridos amigos do canal, hoje, como dissemos, entramos na experiência do Êxodo. No nosso encontro passado, fizemos uma visão panorâmica sobre a história dos patriarcas, desde Abraão, Isaac e Jacó, terminando inclusive com José, que é a história com a qual termina também o livro do Gênesis. Você deve ter reparado que os livros das Sagradas Escrituras, eles são denominados de acordo com o seu conteúdo. Normalmente é assim. Portanto, o livro do Gênesis, que é o primeiro dentro da disposição mais comum que temos, ele fala das origens, porque os seus primeiros capítulos falam disso, da origem do mundo. Não, evidentemente, de um aspecto científico, histórico, como hoje costumamos compreender, mas no sentido principiológico, ou seja, de onde derivam as coisas, inclusive aquilo que nós vivemos hoje, as nossas relações, aquilo que é bom e não tão bom assim, que acontece na sociedade, e nós nos perguntamos de onde vem. Não só as questões positivas, mas principalmente a questão do mal. Se você leu os primeiros capítulos, você se deparou com isso, e que são coisas às vezes intrigantes para nós, não é? A origem do mal, inclusive nas relações fraternas ou fraternais. Nós temos o primeiro fraticídio de Caim e Abel. Tudo isso nos mostra que a palavra de Deus, ela surge exatamente de um contexto bem concreto, de uma realidade concreta. Ela não foi escrita simplesmente para moldar a nossa vida e as nossas relações. As nossas relações também, porque elas nos lançam questionamentos, nós nos perguntamos, o que é muito natural, a razão e o princípio disso também. De onde vêm as ações que os seres humanos realizam, o que estaria por trás dessas motivações, não é dessas ações, aquilo que motiva essas ações. Então a Bíblia também ela nasce, ela emerge a partir desses contextos. O que vamos falar hoje tem também o seu fundamento nisso. O Êxodo recebe este nome porque a experiência mais marcante na vida do povo de Deus, sem sombra de dúvida, foi essa. Êxodo quer dizer saída, quer dizer um movimento para fora, no sentido de uma libertação. Nesse aspecto, o Êxodo é o evento mais fundamental dentro da história
do povo de Deus. E quando ele ocorre? Ele vai acontecer, segundo algumas referências, e aqui nós precisamos também fazer um parênteses ou um adendo. Toda vez que nós tentamos datar alguma coisa a partir do livro sagrado, é sempre uma aproximação, uma tentativa de aproximação. Porque, como você já ouviu aqui nos nossos encontros, a palavra de Deus, por não ser um livro de história, como nós comumente costumamos entender, as datas são bastante aproximadas, mas vamos ficar dentro daquele contexto que comumente nós temos. O que estava então acontecendo até então? Como você também já pôde observar, tudo isso acontece dentro daquela famosa região que já apresentamos para você aqui, da Crescente Fértil. Na Mesopotâmia, havia, no século mais ou menos 18 a.C., um grande movimento sociopolítico, uma região muito agitada, de invasões, de guerras, contestações, enfim, como nós também já tivemos a oportunidade de abordar aqui. Isso faz com que algumas pessoas comecem, o fator migratório comece a se intensificar. É provavelmente por este período também que o clã ligado a Jacó, o ramo de Jacó, ou seja, os seus descendentes, fazem a migração para o Egito. Nesta época, o Egito estava de uma certa maneira decadente. Os Hicsos tomavam conta do país. Esta migração levou vários clãs para esta região do Egito e lá eles se estabeleceram. E isso coincide, segundo o nosso relato bíblico, com o fim da vida de José. E se você analisou um pouco a vida de José, pôde perceber que a sua estadia lá foi até bastante satisfatória e favorável, porque ele ganhou, durante a sua vida lá no Egito, as graças do faraó. Mas quando os seus descendentes chegam e José já não existe mais, não vivia mais, acontece algo bastante novo e interessante. Lá por volta do século XVI, o Egito retoma o poderio da região, o domínio da região. E Gênesis, no capítulo 1, versículo 11, nos relata o que então acontece em relação ao povo, que depois nós vamos chamar de povo de Israel. E se você está com a sua Bíblia aberta, você pode acompanhar conosco o relato que diz exatamente o seguinte. Portanto, impuseram a Israel inspetores de obras para tornar-lhe a vida dura, com os trabalhos que lhe exigiam. Foi assim que ele construiu para o faraó as cidades armazéns de Pitom e Ramsés. Ou seja, este versículo vai nos dizer que, durante o governo do faraó Ramsés II, eles começam a perceber, e isso o texto um pouquinho antes do que lemos vai dizer também, que os israelitas começam a crescer. E eles, numa tentativa de domínio, eles impõem então trabalhos forçados para todo este povo na construção das suas cidades, próximo ali ao delta do Nilo, fazendo com que este povo, sendo subjugado desta maneira, eles não tenham oportunidade de se organizarem e, eventualmente, se houver uma outra invasão de outros povos, eles não se aliem a esses invasores e, portanto, façam guerra contra o faraó e seus exércitos, enfim, contra o Egito. Esta era a situação que o povo de Israel se encontrava, na qual o povo de Israel se encontrava, então, nesta época.
A partir daí, começa o relato que nós vamos acompanhar, que vai resultar neste fenômeno histórico, chamado Êxodo. Você, evidentemente, já deve conhecer a história, porque, além da Bíblia, este é um fato que foi explorado bastante também pelo nosso cinema. Não é? Quem pôde conhecer os 10 mandamentos e a história, então, desse êxodo chegou até as telas do cinema e muitas pessoas puderam acompanhar, não é? Mas para o povo de Israel, isto foi tremendamente fundamental para que eles pudessem ter uma identidade que vai marcá-lo por toda a sua história. Tanto é que o Êxodo vai depois dar origem ao que nós chamamos da Páscoa, que é a maior e mais importante festa dentro do calendário judaico, dentro da vida judaica. Uma pergunta para nós, se você já leu ou vai ler o livro do Êxodo. Evidentemente, nós podemos entender que o relato do livro, ele não acontece ao mesmo tempo. Veja, se é um povo que sofria, era um povo escravo, um povo que estava sob trabalhos intensos e forçados, esse povo mal tinha tempo para descansar. Quanto mais para escrever um relato, uma história que envolvesse esse épico chamado Êxodo. Então nós precisamos fazer uma anotação nesse momento. Tanto o livro do Êxodo quanto o livro do Gênesis, e você vai ver depois Número, Levítico, Deuteronômio, que compõem o chamado Pentateuco, ou a Torá, ou a lei de Israel. Esse conjunto de livros, ele vai ser finalmente compilado muito tempo depois, lá por volta do exílio da Babilônia, no ano de 586, mais ou menos. O que eu quero dizer com isso? É que esta história foi preservada dentro do que nós chamamos a grande tradição oral do povo de Deus. Eles não tinham livros, não tinham escritos, mas isso ficou no consciente coletivo, vamos dizer. Essa história era contada de pai para filho e em momentos importantes isso nunca foi esquecido. Aliás, isso se tornou praticamente um credo. O credo é que faz com que uma determinada porção ou um determinado povo tenha ali a raiz mais profunda da sua identidade e da sua existência. Se você tomar a sua Bíblia, no capítulo 26 do livro do Deuteronômio, você vai poder perceber isto que passou a ser o credo de Israel. E diz exatamente assim, no capítulo 26, a partir aí do versículo 5. Meu pai era um arameu errante. Ele desceu ao Egito e ali residiu com poucas pessoas. Depois tornou-se uma nação grande, forte e numerosa. Os egípcios, porém, nos maltrataram e nos humilharam, impondo-nos uma dura escravidão. Gritamos então a Javé, Deus de nossos pais, e Javé ouviu a nossa voz. Viu nossa miséria, nosso sofrimento e nossa opressão. E Javé nos fez sair do Egito com mão forte e braço estendido, em meio a grande terror, com sinais e prodígios, e nos trouxe a este lugar, dando-nos esta terra onde mana leite e mel. E agora, eis que trago as primícias dos frutos do solo que tu me destes, Javé. Veja, este é o que nós chamamos o credo de
Israel. Credo quer dizer aquilo que mais me identifica enquanto povo de Deus. Então a experiência do Êxodo foi uma experiência marcante e determinante para o povo de Deus. Agora, o que ela representa para nós? Ela nos traz muitos elementos e que eu gostaria de pontuar ao menos 2 para você no vídeo de hoje. Primeiro, que êxodos ou saídas, movimentos sempre aconteceram, mas um foi diferente e determinante, este que foi liderado por Moisés. Você verá que o texto vai dizer que milhões de pessoas saíram nesse êxodo. E muitas pessoas podem questionar, mas afinal de contas, como é que eles chegaram a esse censo, a essa contagem? Se eles não tinham praticamente nada, praticamente nem organizado, como nação eles eram ainda. Nisto eu chamo a sua atenção para uma coisa fundamental, que para o povo é muito importante. Isso tem um aspecto muito mais teológico do que propriamente histórico, muito mais identidade do que propriamente censo, como nós estamos acostumados com o nosso IBGE. Por quê? Porque você vai observar ao longo dos escritos que, para o judeu, não importa se fisicamente ele esteve ou não esteve nessa experiência. Ele tem que se considerar parte do evento. A isso eles dão o nome de memória, fazer memória. Ou seja, eu tenho que celebrar aquilo como se eu mesmo estivesse exatamente fazendo parte histórica daquele evento. Isso é o que o credo traz para um membro do povo de Deus. E você pode achar até estranho, mas eu uso uma analogia para você perceber. Hoje eu e você estamos aqui falando das coisas de Deus e falando das coisas da Bíblia. Como ela chegou até nós? Pela fé, pela permanência de um credo. E qual é o evento para nós cristãos mais determinante? Também um êxodo, onde Jesus saiu do céu, veio para a terra e da terra de novo ele subiu para o céu. Isso também é êxodo. Eu não estava lá no momento da cruz, você também não. Mas o que aconteceu conosco? Fomos alcançados pela sua salvação. É isso que é fazer memória. É ser atingido pelo mesmo evento, pelo mesmo fato, mesmo sem ter estado lá. Porque Deus, quando nos salva, Ele salva desde o primeiro até o último homem que pisará nesta terra. Por isso essa experiência ela é fundante e fundamental para a nossa experiência. E um outro aspecto importante é que o Êxodo, ele nos tira do Egito e nos faz caminhar por um lugar que é muito e profundamente simbólico dentro das Sagradas Escrituras, que é a experiência do deserto. O deserto ele não entra somente como um aspecto, como uma região, mas ele entra como um laboratório, onde o povo de Deus vai ser forjado, vai ser experimentado. E você, ao ler o livro do Êxodo, vai perceber isso. Existem 2 coisas fundamentais ali. A primeira é a experiência de Moisés, que não conhecia Deus, e Deus a ele se revela. Então veja, já é um movimento diferente, como falamos no encontro passado. Não sou eu que procuro Deus, mas Deus que se manifesta a mim e pede uma resposta de fé. E é essa experiência que vai fazer com que nós possamos perseverar até o fim, mesmo quando as adversidades nos impõem muitas questões. E o deserto fará isso. Deserto não é somente um lugar de desafios, mas é o lugar do provisório. É o lugar onde a vida está sendo ameaçada, onde eu tenho que caminhar, não dá para ficar parado. E eu vou caminhar a partir do quê? O que me move? O combustível que me moverá através do deserto é a fé. Isso aconteceu com o povo de Deus e pode acontecer com todos e com cada um de nós, quando passamos por crises. O que nos manterá firmes e fiéis é a certeza da promessa de um Deus que me interpela.
que você faça uma boa experiência do livro do Êxodo e que isso traga para você bastante e fundamentais experiências de fé. Até o próximo vídeo.